O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional este ano altera uma lei de 2000 sobre o atendimento prioritário no Brasil e reserva de assentos em veículos do transporte público. Mas para explicar melhor essa lei, a gente conversa agora com o advogado Alexandre Galindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rodrigo e Laís também, que estão conosco. Alexandre, começa explicando para o nosso ouvinte como esta lei ela deve funcionar na prática. Bem, Carla, como você já mencionou, a Lei 14.626, ela veio alterar, não é, e acrescentar algumas situações já trazidas pela 10.048. Quais foram as principais alterações, as principais inovações dessa lei? Ela trouxe para o rol de pessoas que necessitam de, por exemplo, cadeira especial e atendimento prioritário, ao rol já existente, ele acrescentou os doadores de sangue e também as pessoas que sofrem com espectro autista. E, Alexandre, qual deve ser o impacto dessa lei na população? Bem, Carla, como eu mencionei anteriormente, o rol que já contava, com deficientes físicos, com pessoas com mobilidade reduzida, idosos com mais de 60, gestantes, lactantes e pessoas que estejam com criança de colo, ela acrescentou, além dos obesos, que realmente muitas pessoas não sabem que também o obeso, ele tem essa prioridade, tanto no atendimento, né? E quando eu falo no atendimento e na prioridade, Carla, eu estou falando de postos, de caixas, de guichês e de atendimento de uma forma geral. Então, são dois aspectos que devem ser respeitados. Esse do atendimento e também a cadeira especial ofertada pelas concessionárias de serviço público de transporte, os ônibus coletivos. Então, esse rol de pessoas, ele já era atendido por essa lei, tá? E agora, como eu disse, os doadores de sangue, importantíssimo entender o requisito do doador de sangue, ele tem que fazer a demonstração, fazer a comprovação que a doação foi no prazo de 120 dias. E outra observação é que o doador de sangue, ele vai ter essa prioridade, sim, mas é uma prioridade que ela acontece depois dessas pessoas, das pessoas que se enquadram no perfil que eu falei anteriormente. Então, o doador, ele vai ter, sim, essa prioridade, mas depois dessas pessoas, tá? As pessoas de espectro autista, não. Elas se igualam aos deficientes, idosos, gestantes, lactantes, obesos e pessoas com mobilidade reduzida. É importante também que a gente observe que os estabelecimentos privados, eles vão ter que se adequar, né? Principalmente naquele indicativo das placas. E aí é importante também a adequação desses estabelecimentos, que eles entendam quando ele não existir um atendimento específico, um caixa ou um guichê específico para atendimento dessas pessoas, essa pessoa que está dentro desse rol, ela deve ser atendida imediatamente após o atendimento em curso. Então, vai haver realmente essa necessidade de toda uma adequação dos estabelecimentos privados e também das concessionárias de serviço público com as alterações trazidas por essa lei. E, Alexandre, qual a importância de uma lei como esta na vida dessas pessoas, por exemplo, não necessariamente em relação à pessoa de doação de sangue, né, já que essa medida é mais para incentivar a doação, mas, por exemplo, as pessoas com autismo, qual a importância de algo assim para elas? Um detalhe é que, no caso das cadeiras especiais cedidas pelas concessionárias de serviço público, por exemplo, os obesos não entram, os doadores de sangue também não entram nesse rol. Eles entram num rol de atendimento de prioridade, mas não entram no rol dos que têm assento no serviço público. Mas o que é importante a gente destacar, que para essas pessoas que estão nesse rol, são pessoas que têm uma certa dificuldade em relação a quem tem mobilidade normal, para os jovens. É a gente entender que essa lei, ela acaba atendendo, inclusive, a proteção à pessoa, a dignidade humana trazida na Constituição. Então, nós que não estamos nesse rol, devemos absolver que essas pessoas realmente precisam, porque infelizmente, Carla, há pessoas que ainda acabam relutando, estão sentados, por exemplo, e acabam relutando de levantar naquele lugar, do local específico para o deficiente. Então, na verdade, é uma evolução que a gente precisa trabalhar na nossa sociedade,
Muito obrigada pela sua entrevista, Alexandre. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de esclarecer essa inovação da legislação e estamos sempre disponíveis aos ouvintes da Rádio Cidade FM. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado Alexandre Galindo, que falou sobre a nova lei que já está em vigor e garante o atendimento prioritário para doadores de sangue, pessoas com transtorno do espectro autista e indivíduos com mobilidade reduzida. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.